Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo neste canal maravilhoso. Hoje já estou por aqui, agora são 10 horas da manhã. Vou começar agora a produção e aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, então bora pro vídeo. Vamos lá, eu tô começando esse horário porque, né, de manhã eu estava resolvendo outras coisas, atendendo cliente. Hoje minha irmã não vai trabalhar comigo porque hoje dá pra, né, eu me organizar aqui. Aí, o que eu vou fazer? Ó, eu vou começar a bater uma massinha aqui de um bolo de aro 12 centímetros. Só que hoje vai ser no sabor de massa branca. Esse bolinho sai bastante porque ele é um bolinho que eu indico bastante aí para clientes que vêm em casais, né? Ou então clientes que querem fazer uma pequena comemoração em poucas pessoas, claro. Aí eu indico demais esse bolinho, tá? Ó, já coloquei aqui um ovo, 65 gramas de açúcar ou de margarina e vou colocar agora 75 gramas de açúcar cristal. Eu sempre uso açúcar cristal porque eu acho melhor o custo, tá? Porque se eu for comprar o refinado sai muito mais caro e o custo do meu bolo eleva um pouquinho. Feito isso, vou levar para bater agora eles e já volto pra gente poder finalizar a massinha. Já bati aqui meu creminho, ó, ele fica assim, gente, bem mais branquinho, ó, tá vendo? Agora eu vou colocar aqui na minha balança pra gente poder finalizar nossa massinha. De farinha de trigo aqui eu vou estar usando 120 gramas de farinha. Eu sempre compro farinha de trigo sem fermento, porque aí eu uso pra tudo, né? Para os bolos, para empadões, para massa de salgados, então já aproveito logo. Antes eu comprava farinha de trigo sem e com fermento, mas agora eu prefiro assim porque a gente comprou uma coisa só e ela sai mais em conta do que eu comprar com fermento. Agora aqui eu vou colocar 70 graminhas de leite integral. Vou misturar aqui com fouet mesmo. Se você quiser fazer essa parte na batedeira, pode, fica à vontade. Só até se misturar e você para de bater, certo? Mas aqui com uma massinha pequenininha, eu vou misturar ela aqui rapidex, ó. Pronto, misturado, nossa massinha vai ficar assim. Agora vamos adicionar por último o nosso fermento em pó. Aqui vai ser 5 graminhas de fermento em pó, bem pouco. E essa balança, ela não tá querendo pesar meu fermento. Deixa eu pegar a rosa ali, que eu acho que ela tá melhor. Essa balancinha aqui, por isso que eu falo pra vocês, é bom a gente ter de duas coisas. Porque aí a gente consegue, né? Quando falhar uma, a gente pega outra. Ó, vou colocar aqui umas 4 graminhas. Pra poder a gente só completar aqui a quantidade de fermento. Pronto. E vou misturar somente, ó. Gente, essa quantidade que eu bato aqui de massa já é suficiente para essa forma de aro 12 centímetros. Eu não trabalho com bolos altos, tá? Eu trabalho com bolos no tamanho da altura. Às vezes eles passam um pouquinho quando vai geleia, ou quando o cliente pede adicional de uma fruta, ou quando vai, né, a abacaxi com coco, que, né, vai a geleia de coco ou de abacaxi, então acaba que ficando um pouco mais alto. Mas geralmente eu gosto de trabalhar com a altura das formas. Então essa daqui, todas as minhas formas tem 10 centímetros de altura e essa daqui tem 12 de diâmetro. Eu estou sem papel manteiga, então eu vou untar aqui rapidinho com desmoldante, só para poder a gente desenformar depois com mais tranquilidade. E aqui eu não vou nem pesar essa massa, porque como essa massa já é a quantidade correta para essa forma, mas de massa crua geralmente é de 380 gramas a 400 gramas de massa crua para esse tamanho de forma, beleza? Vou levar para assar agora 180 graus e aí eu volto pra gente ir fazendo outras coisas, vamos lá. Enquanto o nosso bolinho está no forno, eu vou aproveitar para fazer aqui um brigadeiro, que vai ser para surpresa de uva. Gente, geralmente surpresa de uva eu não gosto de colocar no meu cardápio, porque é algo que não sai muito. E também às vezes é difícil, né? Às vezes quando o pessoal pede de última hora assim, é difícil de eu achar uva boa aqui na minha cidade. Então, para pagar 12 reais para ir buscar uma uva no comércio, para voltar, eu teria que colocar esse valor no custo e aí não compensa. Então é algo que eu não coloco. Mas quando o pessoal pergunta, ah, você faz surpresa de uva? Eu digo, faço e passo o valor. Aí aqui eu vou fazer meia receita para 15 surpresas de uva que a cliente pediu. Então, eu vou colocar aqui uma lata não, né? Vou colocar 200 gramas. Vou colocar 230 gramas de leite condensado. Vou colocar sempre umas graminhas a mais, porque às vezes quando a gente mexe no fogo, ele acaba reduzindo um pouco, tá?
Se eu fosse fazer com leite condensado e um creme culinário, eu sei que daria 30 unidades. Mas como eu só vou fazer metade da receita, então a gente vai fazer aí com 230 gramas. Aqui de leite ninho, eu vou colocar 30 gramas de leite ninho. Ó, tem gente que não coloca leite ninho, tá, na surpresa de uva, mas eu gosto de colocar para dar um saborzinho e também, querendo ou não, dar estabilidade no nosso recheio. Vou misturar aqui esses dois, ó. Eu sempre gosto de misturar o leite ninho, né, o pó no leite condensado, para poder dissolver e ficar bem lisinho o nosso brigadeiro, o nosso recheio. Então, por isso que eu gosto de fazer essa etapa aqui. Vê só. Ó. Misturei, aí fica assim, ó, bem lisinho, tá vendo? Aí agora eu vou fazer o quê? Acrescentar aqui metade da caixinha de creme culinário. Só que eu vou colocar um pouquinho a mais, né? Umas 20 graminhas a mais. Então, eu vou colocar 120 gramas, pra ficar um pouquinho. E essa cliente pediu pra eu fazer a massa um pouquinho amarelinha, porque é pra combinar com o tema da festa, então por isso que eu vou fazer dessa forma. Aí, o que que acontece? Tinha uma vez que eu fiz uma surpresa de uva, só que eu fiz o brigadeiro e depois foi que eu adicionei o corante em pó, ou corante em gel. Aí, o que que acontece? O meu brigadeiro, ele amoleceu. E muitos de vocês chegaram nos comentários para dizer, Pamela, seu brigadeiro amoleceu porque você colocou depois. Então, da próxima vez que você for fazer, você faz o brigadeiro e já coloca o corante. Então, por isso que eu vou fazer isso agora. Tá vendo aí? Esse canal, gente, é dicas que eu recebo de vocês e dicas que eu dou pra vocês. É assim, é uma troca. Eu sempre gosto de falar isso porque realmente é uma troca aqui nesse canal. Porque eu pego muitas dicas de vocês também. Faço aqui, dou dica pra vocês. Então, por isso que a gente vai fazer isso daqui, ó. Eu vou adicionar mais umas 2 gotinhas de corante, pra gente poder deixar um pouquinho mais amarelinho, né? Ó, vou misturar aqui. E vou levar o fogo em ponto de brigadeiro. E aí depois eu volto, porque a gente precisa mais tarde pesar esses brigadeiros. Essa encomenda não vai ser pra hoje, eu tô adiantando. Então hoje eu não vou colocar surpresa de uva, tá, gente? Eu só vou mesmo fazer a massa do brigadeiro pra poder adiantar. Então, vou levar pro fogo, enquanto o bolo tá assando, a gente vai fazendo essa parte aqui do brigadeiro. De brigadeiro pra surpresa de uva já está prontinho, tá ali embaladinho, fechadinho. Agora aqui eu vou fazer o que? Minha massa de salgado. Então aqui eu vou colocar água, vou adicionar o leite. Se vocês quiserem aprender receita dessa massinha de salgados, não dessa especificamente, que essa daqui ela vai óleo, mas a outra massinha que eu trabalhava ela não vai óleo, mas é perfeita também. Tenho certeza que vocês vão gostar de trabalhar com ela. Inclusive já teve bastante gente que fez e mandou foto pra mim dos salgados e amaram a receita. Então, se vocês quiserem aí, eu vou deixar o link na descrição pra vocês, tá? Ó, vou adicionar aqui agora o óleo. Vou também adicionar a minha margarina. Eu tô olhando ali, porque às vezes é tanta receita, gente, pra fazer, que eu acabo me perdendo. E vou colocar os meus temperozinhos. Se você não quiser colocar tempero, tudo bem. Mas, eu digo a você, o tempero na massa, gente, faz toda a diferença. Porque dá um saborzinho a mais na nossa massa. Então aqui eu coloquei o caldo de galinha. Tô colocando agora páprica defumada. Se você não tiver páprica, você pode estar usando colorau também. Que é mais pra dar uma corzinha, ou açafrão, se você quiser usar também. E outro tempero que eu vou usar aqui é o tempero do chefe. Esse é o nome do tempero, tá, gente? Então, se você chegar aí na loja de produtos naturais, você vai procurar por esse tempero. Apesar que apagou aqui, mas o nome é tempero do chefe ou tempero Ana Maria também. É muito bom, eu já usei ele, mas eu gosto mais desse daqui. Então, aqui a gente adicionou água, leite, óleo, margarina e os temperos. Vou reservar esse daqui, que a gente vai levar para o fogo, para ir fervendo. E enquanto ele vai ficar lá fervendo, eu já vou separar o que? Minha farinha de trigo. Porque quando aquela misturinha ali ferver, eu já entro com a farinha de trigo para poder a gente já cozinhar bem essa massa. Porque se você deixar fervendo lá, o que que acontece? Vai acabar evaporando muito líquido. E quando você for colocar a quantidade de massa, né, de farinha de trigo, vai acabar que sua massa vai ficar muito dura, gente. Então, por isso que não deixem aquela mistura lá fervendo por horas não, tá? Levantou fervura, você já entra com a farinha de trigo, certo?
Então aqui eu já separei a farinha de trigo. Vou fazer minha massinha agora e depois eu volto pra gente produzir outras coisinhas. Minha massinha de salgado já está pronta. Eu trouxe ela aqui pra bancada só pra dar uma sovadinha nela, pra ela diminuir mais um pouquinho a temperatura. Pra o quê? Pra gente poder embalar ela. Vê só. Quando você tira do fogo, você traz a massa pra bancada, sova ela até ela diminuir mais a temperatura. Feito isso, você vai fazer o quê, ó? Você vai pegar um plástico, pode ser esses plásticos aqui filme, ou pode ser aquelas sacolas plásticas que a gente usa para verdura. Então aqui, ó, eu vou envolver toda a minha massa, tá vendo? Eu vou envolver ela toda no meu plástico. Não posso deixar nada de massa à mostra, digamos assim, sem estar com plástico. Por quê? Se você deixar essa massa aqui aberta, ela vai ressecar e você não vai conseguir trabalhar na hora das modelagens dos salgados. Então, por isso que fez sua massa, deu uma sovada nela, diminuiu mais a temperatura, coloca ela dentro do saco plástico, deixa bem fechadinho e deixa ela esfriando em temperatura ambiente. Quando ela esfriar, né, aí a gente volta para poder modelar. Então, aqui eu vou deixar na bancada a minha massa de salgados. Aqui está o nosso recheio de brigadeiro, né, que ficou bem amarelinho, e o nosso bolo já tá saindo. Então, o bolo a gente vai prensar mais tarde, daqui a pouco eu trago o recheio também. E eu vou trazendo e vou deixando essas partes aqui pra gente fazer na parte da parte. Então, de manhã, sempre que tem massa, eu faço massa pela manhã, faço recheio. Tudo que tem pra mim fazer de massa, eu faço na parte da manhã. E no período da tarde é que eu enrolo, eu finalizo os salgados, é que eu faço essas prensagens de bolo, essas coisas, tá? Então, deixar aqui esfriando. E agora eu vou fazer o que? A massinha de tortelete, que a gente precisa fazer 15 unidades de tortelete. Agora eu vou fazer minha massinha de tortelete. Aqui no meu bol, eu vou colocar uns 120 gramas de farinha de trigo, sem fermento. E vou colocar cerca de umas 75 gramas de margarina. Deixa eu ver aqui, pra ver se essa quantidade vai dar umas 15 torteletes. Já mamou? Coloque lá na pia, por favor. Obrigada. Pronto, gente, ó, já coloquei aqui 120 gramas de farinha e 75 gramas de margarina. Eu vou misturar aqui e o ponto dessa massa é ela até desgrudar das mãos. Já estou com as minhas forminhas aqui. Essa forminha que eu utilizo, gente, são formas para mini pão de mel. Se não me engano, é a número 0, eu acho. Quando eu comprei não tinha numeração, mas eu vou deixar o link aí da Shopee aí embaixo, que tem essas forminhas por lá também, se vocês quiserem dar uma olhada no valor e quiser comprar, tá aí embaixo o link pra vocês dessas forminhas, beleza? Agora, ó, aqui, minha massinha de tortelete já tá ficando pronta. Você mistura bem, tá, gente, ó. Mistura, que o ponto dela vai ser esse daqui, ó. Quando você pegar na sua mão e, ó, a massa, ela não gruda mais, tá vendo? Ela não vai grudar mais nas mãos. Eu vou lavar minha mão aqui pra gente poder modelar elas nas forminhas. Uma quantidade de massa, colocar na minha forminha e vou apertando, ó. Aperto e vou girando a minha massinha. Essas massinhas aqui, você não pode deixar nem muito fina, porque na hora que você for desenformar ela pode quebrar. E também não muito grossa, porque senão vai ficar só massa e menos recheio. Tá percebendo que aqui sobe um pouquinho de massa nas laterais da minha forma? Eu venho, ó, com esse dedinho aqui e faço e tiro, na verdade, o excesso de farinha de trigo. Aí agora eu venho com o meu leite condensado. Então, o leite condensado, ó, eu coloco até aqui, gente. Eu deixo sempre um pouquinho, tá vendo? Eu nunca coloco até em cima, por quê? Porque se a gente colocar até em cima, o leite condensado ele vai subir e ele vai transbordar e aí não vai dar certo. Então, e outra dica também, quando for fazer, utilizem esse leite condensado aqui dessa marca, porque ajuda demais, gente. Além do sabor, eu vou mostrar pra vocês depois que ela sair, pra vocês verem como é que ela vai ficar. Então, eu vou fazer todas aqui, ao total vou fazer 15. Vou rechear todas elas, colocar numa forma, né, num tabuleiro. E assim que o bolo sair do forno, eu já aproveito pra poder colocar as torteletes pra assar. 180 graus, tá? Aí quando ela estiver um pouquinho douradinha assim na parte de cima, aí já tá pronta. 2 horas da tarde agora, gente. Acabei de fazer meu recheio de maracujá. Inclusive, estava eu aqui gravando pra vocês a receita que vai sair desse recheio de maracujá. Inclusive, vai sair antes desse vlog pra vocês. Então, já fiz, tá aqui esfriando.
Aqui as torteletes já ficaram prontas. Olha só o que eu falo pra vocês, ó. É isso daqui, ó. Olha o detalhe dessa tortelete, gente. Simplesmente maravilhosa. Linda, linda demais. Tá aqui as 15 unidades. A massa de salgado já tá aqui, quase fria já. E o nosso brigadeiro de leitinho tá por aqui. O topo de bolo a moça já me entregou, que é um bolo que eu vou fazer para o outro vlog. Eu vou mostrar pra vocês a decoração. E é isso, vou deixar esfriar mais aqui. Por enquanto eu vou almoçar e depois eu volto pra mostrar mais pra vocês. Agora são 3 horas da tarde. Lá vai eu começar a pesar os meus salgados. Ó, minha massinha, ela estava aqui, né, toda embrulhadinha. Ela já está fria. Aqui nesse potinho tenho o recheio de queijo, que a gente vai fazer bolinha de queijo. Eu coloco orégano, gente, pra dar um saborzinho a mais, tá? Agora aqui, ó, eu vou pesar toda a minha massa. E eu peso com 18 gramas de massa cada salgado meu. Aí quando eu coloco o recheio, que é em média de 5 a 6 gramas de recheio, o salgado fica em torno de 24 gramas peso final. Eu vou mostrar aqui a modelagem pra vocês, ó. Eu vou abrir aqui, apertar no meio, tá vendo? Pra fazer um buraquinho, estilo como se fosse uma coxinha. Aí eu vou pegar uma quantidade de queijo. Eu não peso mais o queijo, porque de tanto eu fazer eu já sei no olho. Só a massa que eu ainda não peguei o peso, por isso que eu peso. Aí agora aqui, ó, coloquei o queijo. Eu vou subir a minha massinha como se eu fosse fazer estilo uma coxinha, tá vendo, ó? Aí eu aperto aqui, afino bem essa parte da massa e jogo pra cá, ó. Ajusto e fecho direitinho, ó. Depois eu dou uma boleada e assim fica as bolinhas de queijo, tá vendo, ó? Bem fechadinho. Eu vou pesar toda a massa aqui, rechear todos eles. Depois eu volto pra poder aí embalar, colocar tudo certinho. Pronto, salgados aqui finalizado. Já colocamos a data de fabricação, validade. Agora eu vou levar eles pro congelador, pro freezer. Aqui também as torteletes eu já embalei pra poder ir pra congelamento. Então tudo que eu tô fazendo eu já tô anotando ali de verdinho. E agora eu preciso pesar essa massinha aqui de brigadeiro que a gente fez, né? Que é para poder fazer a surpresa de uva depois. Então, eu vou congelar somente a massa, a gente vai... Agora eu vou pesar os docinhos. Aqui, gente, eu vou pesar com 15 gramas de massa, tá? E depois, quando a gente colocar a uva, ele vai ficar um pouquinho grandinho, mas aí não tem problema não, porque surpresa de uva sempre fica maiorzinha por conta da uva, né? Porque a uva, a gente não tem controle em relação ao tamanho dela. Mas aqui eu vou pesar 15 gramas de massa, os docinhos. E vou deixar todos eles nessa bandeja aqui, que é para poder eu levar para congelador, porque eu já tô adiantando essa encomenda. Então, vou pesar todos os docinhos aqui, colocar a identificação, né, o nome da cliente, e vou levar para congelador. Vou embalar igual eu embalei as torteletes, para poder já finalizar isso daqui e volto pra gente poder prensar o bolo. Pronto, agora vamos nós para a prensagem do nosso bolinho. Massa já está fria, recheio também já está frio. Então, depois que tá tudo friozinho, a gente agora vai prensar o nosso bolinho. Esse é um bolo de aro 12 centímetros por 10 de altura. Eu coloco o meu primeiro disco de massa aí. A cliente escolheu massa branca. No meu cardápio sempre tem essa opção de cliente escolher os sabores da massa. Então, lá ele pode escolher ou chocolate ou massa branca. E aqui a cliente escolheu massa branca e recheio de maracujá. Inclusive, se você quiser aprender esse recheio de maracujá, já tem vídeo aqui no canal para vocês. Inclusive, é um vídeo antes desse vlog aqui, então... assistam lá, quem quiser aprender, façam, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante aí do resultado. E ele fica perfeito, gente, é um bolo maravilhoso. Vê só, depois que eu adiciono, né, o recheio, vamos a princípio, né, deixa eu falar pra vocês aqui em questão da calda. Eu coloco em cada disco de massa, eu coloco 35 gramas de calda para esse bolinho, tá, para essa minha massa. Então, 35 gramas de calda em cada massa. E depois eu venho com 230 gramas a 240 gramas de recheio para cada camada de recheio. Todos os meus bolos aqui, eles têm 3 camadas de 3 discos, né, de massa e 2 de recheio. Então, essa é a padronização que eu trabalho aqui, tá? Porque eu trabalho por tamanho de forma, não trabalho tamanho com bolos altos, nem nada do tipo. Aqui é só o tamanho da forma mesmo, então por isso que eu já tenho essa padronização dos produtos, tá? E aí... a gente já tá adicionando a última camada do nosso recheio de maracujá, gente. Vocês percebem que o recheio, ele tá cremoso, porém, ele tá um recheio estruturado, que vai dar estrutura aí pro nosso bolo tranquilamente, né?
E esse bolo ele fica com a finalização, né, na altura, ele fica exatamente com 10 centímetros, que vocês vão ver quando eu colocar agora a nossa última camada de massa, que eu vou umedecer também com 35 gramas de calda. Aqui, gente, a calda eu uso água e leite condensado, mas você pode estar usando aí a calda de maracujá, né, do suco próprio de maracujá concentrado. Eu não uso porque o custo do meu bolo vai ficar um pouquinho mais alto, então por isso que eu não uso, tá? Mas fica perfeito também você usar a caldinha de maracujá, fica a seu critério aí, colocar ou não colocar, tá? E agora, o que acontece? Esse bolinho eu estava adiantando a encomenda, então ele vai pro congelador, vai ficar o quê? Uns 2 dias no congelador, depois descongelo, porque eu tô somente adiantando a encomenda. Então aqui eu embalo ele no plástico filme, coloco a etiqueta para identificar que é do cliente e levo pro meu freezer. E os docinhos tá aqui também com o nome da cliente. E esses dois também vai pro congelador para poder já finalizar as encomendas por hoje. Bom, gente, dia finalizado por aqui. Agora eu preciso fazer edição de vídeo, aproveitar enquanto o Nicolas está dormindo. E esse foi o vlog de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau.